Que bom poder ver essa igreja cheia de pessoas sedentas e famintas por mais do Senhor. Que eu tenho certeza que você não acordaria num domingo de manhã e estaria aqui se você não quisesse mais de Deus, aprender mais da palavra de Deus e crescer na presença dEle. Amém? Eu quero convidar você nessa manhã a abrir a palavra de Deus lá no livro de Marcos, capítulo 10. Conforme você for encontrando, você pode se colocar de pé para que a gente possa ler a palavra de Deus juntos. Então, Marcos 10, versículo 17. Se por acaso você não trouxe uma Bíblia, vai estar no telão. Você pode acompanhar comigo ali. Amém. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que opera no nosso coração. Eu oro, Deus, para que as palavras anunciadas hoje aqui, Senhor, a frequência que ela vai correr aqui por esse ambiente possa penetrar nos ouvidos, Pai, de cada um que está aqui, nos nossos ouvidos, Deus. E isso gere transformação através, Pai, do poder que só o Senhor pode realizar, Senhor. Só o Senhor é Deus. Como nós cantamos aqui, só o Senhor é entronizado nesse lugar, Senhor. Só o Senhor tem um trono de adoração diante de todos esses irmãos que estão aqui, Senhor, diante dessa comunidade, dessa igreja. O Senhor é entronizado, Senhor. Nós levamos cativos a Ti, Senhor, os nossos pensamentos, o nosso coração nessa hora. Nos ajuda, Senhor. Nos livra das distrações e que possamos sair daqui, Senhor, mais próximos de Ti, na Tua presença, agradando o teu coração com tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Irmãos, eu já sabia as músicas que seriam ministradas aqui nessa manhã, no louvor, há algum tempo, pelo menos umas 2 semanas. E eu preparei essa mensagem no decorrer dessa semana,
esse texto ele já estava no meu coração há algum tempo. Eu já vinha meditando, refletindo nele. Mas hoje no louvor parece que o Senhor ele foi conectando as palavras que iam sendo cantadas com essa mensagem. Então eu tenho certeza plena de que Deus quer ministrar o nosso coração de uma forma especial nessa manhã. Então que você esteja aberto para receber aquilo que o Senhor quer fazer. Quantos aqui estão abertos para ouvir o que Deus tem para falar? Amém? Dê liberdade para o Espírito Santo, em nome de Jesus, e que eu não atrapalhe. Então, queridos, louvor foi uma bênção, é um privilégio também poder ver essa distribuição dos certificados, as pessoas que se formaram nesse curso. Tem sido um momento especial. E nós temos falado um pouco sobre discipulado, e o tema de hoje continua sendo discipulado. Então, nós vamos falar sobre 5 passos para submeter-se ao discipulado verdadeiro nessa manhã. 5 passos para a gente poder se submeter a esse discipulado verdadeiro. E o primeiro deles se chama humildade. O primeiro passo para você poder se submeter ao discipulado verdadeiro é você ser humilde. Se você voltar um pouquinho o texto, aqui do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, você vai ver que Jesus, ele vinha falando das crianças. Lá no versículo 15, para quem está acompanhando, você vê que Jesus, ele abençoa as crianças. E que quem não fosse humilde como uma criança não poderia herdar o reino de Deus, ou não poderia entrar no reino de Deus. E é nesse contexto em que Jesus repreende os seus discípulos por estarem repreendendo as crianças e afastando, e Jesus diz: deixem vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. Se aproxima esse homem. Provavelmente ele escutou o que Jesus ali estava falando, porque a Bíblia diz que quando Jesus ia saindo, esse homem correu na direção de Jesus. E então ele se coloca de joelhos diante do Cristo e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A gente nunca vai conseguir se submeter a um discipulado verdadeiro se nós não tivermos essa posição de humildade, de reconhecimento de que precisamos aprender. E a humildade, queridos, ela não está ligada à nossa condição financeira. Muitas vezes nós confundimos a humildade com posição financeira. Aqueles que têm menos recursos, muitas vezes nós pensamos: aquela pessoa é humilde, porque ela tem menos recurso financeiro, ela tem menos condições. Mas isso não está ligado com a humildade. Você pode ter praticamente nenhum recurso financeiro ou nenhum e ter um coração extremamente orgulhoso. Ou você pode ter muitos recursos, muitos bens, e o teu coração não está ligado a esses bens. E você ter um coração humilde. Então, a gente precisa, de vez em quando, relembrar isso. Eu sei que você já deve saber disso. Mas a humildade, ela não está ligada a recursos financeiros, e sim uma disposição do nosso coração diante do Senhor. Então, queridos, muitas vezes quando nós temos alguma dificuldade ou alguma dúvida chega até o nosso coração, nós precisamos fazer algo a respeito disso. E o discipulado verdadeiro vai nos levar a essa posição humilde, de procurar ajuda, assim como esse homem aqui procurava nesse texto que nós acabamos de ler. Então, acontecem situações na nossa vida em que nós decidimos talvez parar de procurar ajuda, porque você pode pensar assim: poxa, eu já perguntei para tantas pessoas sobre isso,
eu já sentei com o meu discipulador tantas vezes. Eu já li a palavra de Deus e esse texto tantas vezes. Será que eu vou mais uma vez me questionar, procurar ajuda, mais uma vez me humilhar? Eu quero dizer para nós essa manhã que a humildade ou a humilhação são o caminho para nós podermos ouvir aquilo que Deus deseja falar ao nosso coração. Quando nós deixamos uma posição de humildade, nos tornamos orgulhosos, então, como diz lá em Provérbios, o orgulho precede a queda. A nossa vida começa a decair, seja espiritualmente, seja materialmente. Nós começamos a declinar por causa da falta de humildade. Talvez você tenha algumas coisas que ainda não estão resolvidas na tua vida. E você já está cansado de sentar com o teu discipulador, talvez com o teu pastor, talvez até essa pessoa que está falando aqui para você nessa manhã aqui. Você cansou de falar. Mas eu estou aqui hoje para dizer, para que a gente possa ser humilde e mais uma vez procurar ajuda, mais 2, mais 3, quantas forem necessárias. Porque talvez o teu discipulador também seja uma pessoa humilde e se ele não conseguiu te ajudar até agora, ele vai dizer, poxa, eu não sei o que fazer com relação a isso, mas vamos orar, vamos procurar conselho para outra pessoa. Amém, queridos? Então esse é o primeiro ponto, humildade. A Bíblia nos ensina que esse homem, ele correu e pediu conselho, chamou Jesus de bom. Interessante que esse homem perguntava para Jesus como herdar a vida eterna, e Jesus é a porta da entrada para a vida eterna. Jesus é a fonte de água que ele precisava matar a sua sede. Ele soube a quem recorrer. E Jesus ainda traz mais um ensinamento sobre humildade para as nossas vidas. Quando o homem diz que ele era bom, o que Jesus responde? Por que você me chama de bom? Só tem um que é bom. É Deus. Deus é bom. Mas espera aí. Não era ali Deus falando com esse homem, o próprio Cristo? Sim. Mas Jesus ainda não era Senhor desse homem. Ele via Jesus somente como um mestre, como alguém que poderia trazer um conselho. E aí Jesus traz mais essa lição de humildade para a nossa vida. Jesus precisa ser nosso Senhor. Filipenses 2, versículos 5 a 8 diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus traz mais um ensinamento para nós sobre humildade. E a gente lê em Filipenses o tamanho da humildade, que embora sendo Deus, ele não se apegou a isso, mas se esvaziou de si mesmo. E a Bíblia nos ensina que nós devemos também nos esvaziar de nós mesmos, porque quando nós estamos cheios de nós, o Senhor não pode nos encher. Não tem como encher um copo que já está cheio com algo que a gente quer colocar ali dentro, certo? Nós precisamos nos esvaziar do nosso orgulho, da nossa soberba, para podermos viver um discipulado verdadeiro. O segundo ponto, o segundo passo para vivermos um discipulado verdadeiro é ouvir. Diga comigo, ouvir. Isso.
A gente não pode somente falar, mas a gente precisa aprender a ouvir. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas é um ditado que a gente tem, né? Para isso que a gente tem 2 orelhas e uma boca só. Nós precisamos aprender a ouvir, porque muitas vezes nós queremos falar e não queremos ouvir. Esse homem chegou até Jesus. Como que eu faço para herdar a vida eterna, bom mestre? Então, Jesus fala e ele ouve. E muitas vezes, a gente senta para buscar um conselho ou para ser discipulado, para aprender mais sobre a palavra de Deus e a como viver uma vida que agrada a Deus, porque esse é o discipulado genuíno. E nós falamos, e aí a gente termina de falar e a gente diz assim, poxa, agora estou melhor já. Ah, tudo bem. E já quer levantar e ir embora. Calma. Depois da fala, sempre precisamos ouvir algo. Assim também, muitas vezes, é com o nosso tempo com Deus. A gente se coloca de joelhos diante do Senhor, ou está no nosso momento a sós, e você fala, e não para ouvir aquilo que Deus quer falar. Nós precisamos aprender a ouvir Deus. Deus tem boca e fala. Ele fala através da sua palavra, ele fala através do Espírito Santo, que habita dentro daqueles que já o receberam como seu Senhor e Salvador. Ele fala através dos irmãos, ele fala através dos seus servos. Você crê nisso? Que nós possamos aprender a ouvir. Muitas vezes em uma conversa, existe algo que precisa ser mudado na nossa vida, mas nós não conseguimos enxergar essa situação. E talvez a pessoa que está olhando de fora, ela está olhando para você e ela sabe o que você precisa fazer. O Espírito Santo está movendo os seus dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, através da vida de um discipulador, de um pastor, de um irmão mais velho. E aquela pessoa está enxergando algo, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir aquilo que a pessoa tem para falar. Ouvir está diretamente ligado também com a humildade. Só ouve aquele que entende que tem algo a aprender. A partir do momento que nós achamos que sabemos de todas as coisas, que já lemos tantas vezes determinados textos e não temos mais nada para aprender, nós paramos de ouvir. Então, o discipulado se torna infrutífero. Mas não vai ser assim conosco, amém? Eu tenho uma certa dificuldade de ouvir também. Por parte de pai. O sobrenome da minha família é Beal. Beal significa boca grande. Às vezes a gente é muito boca grande, às vezes a gente fala demais, que a gente possa ouvir mais em nome de Jesus. Queridos, o terceiro ponto, para vivermos um discipulado genuíno, ou se submeter a um discipulado genuíno, é expor o coração. Expor o coração, expor aquilo que está lá dentro do teu coração. Porque nós podemos ser humildes para procurar ajuda. Nós podemos também ouvir aquilo que deveríamos ouvir ou que precisamos ouvir. E parar por aí. Mas não pode parar por aí. Nós precisamos expor aquilo que está dentro do nosso coração, nos incomodando, nos afligindo, uma situação que precisa mudar, algo que precisa ser transformado. Jesus fala para esse homem, olha, você conhece os mandamentos. Interessante que Jesus cita todos os mandamentos para esse homem com relação ao próximo.
Jesus não citou amar a Deus acima de todas as coisas, não fazer imagem de escultura. Mas Jesus, sabendo de todas as coisas, conhecendo o coração daquele homem, ele fala para ele sobre o próximo. Eu não sei, talvez o que o texto quer nos dizer, o que aparente ser uma das interpretações, é que esse homem tinha sérios problemas com o egoísmo e ele era autocentrado. Não sei. Então Jesus fala isso para ele, e aí ele responde assim: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido. É como se ele dissesse assim: olha, Jesus, tá, tudo bem, eu quero herdar a vida eterna, você disse para eu guardar essas coisas, mas ainda não entendi. Eu tenho obedecido tudo isso, e eu não sinto que eu vou herdar a vida eterna. Algo incomodava esse homem. Tinha algo que estava fora do lugar. Ele sabia que faltava alguma coisa. Então, diante disso, quando nós precisamos expor o nosso coração, nós estamos lidando diretamente com a idolatria do nosso ego, ou do nosso eu. Porque quando a gente não quer mostrar aquilo que está lá dentro do nosso peito, na nossa mente, os nossos pensamentos, muitas vezes a gente está protegendo a nossa autoimagem. Nós estamos protegendo algo que nós não queremos que as pessoas nos vejam de uma forma errada ou enganosa. Isso pode acontecer muitas vezes por causa do orgulho, ou também por causa de feridas que passamos no decorrer da vida e temos medo de expor o nosso coração para alguém que nos ouça. Mas nessa manhã, nós vamos orar, e eu creio que se você se sente travado em expor o teu coração para aquele que te discipula, para o teu pastor, para o líder do teu em casa, para o teu irmão mais velho, isso vai ser transformado e mudado nessa manhã, em nome de Jesus. Eu creio nisso. A Bíblia diz que então, quando esse homem responde isso, ele diz: olha, Senhor, eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Jesus olha para ele e o ama. Jesus amou esse homem. Jesus olha para ele e o ama. E aí então, diante da situação, o que Jesus faz? Ele não para por aí. Ele não para e diz assim: olha, então se você tem obedecido todos esses mandamentos desde a tua juventude, fica tranquilo, porque vai chegar no dia e você vai herdar a vida eterna. Fica em paz. Está tudo certo. Não. Jesus não faz isso. O amor corrige. Provérbios 3, versículo 12 diz o seguinte: pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O amor verdadeiro, o amor de um discipulado que funciona, é aquele que sempre vai corrigir. É aquele que vai trazer a verdade, que vai expor o nosso coração e vai causar transformação. E diante disso, então, recapitulando, o primeiro passo é a humildade, o segundo é ouvir, o terceiro é expor o coração, o quarto passo vem a partir disso: aceitar a transformação proposta pela palavra e pelo mover do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a aceitar a transformação proposta pela palavra e pelo mover do Espírito Santo. Há muitos anos atrás, usando como exemplo, eu já usei esse exemplo aqui também, mas eu sei que tem bastante gente nova na igreja. Eu tive um discipulado com o pastor Jean. O pastor Jean é meu discipulador. Nós já vivemos muitas fases. Algumas fáceis,
algumas mais difíceis no sentido de confronto. E teve uma conversa específica num dia que eu tive com ele. E ele resolveu falar, porque eu abri meu coração, e ele me amou. Me amou ao ponto de me dar uma pancada. Ele disse assim: Edu, você tem um sério problema. Você se ressente muito fácil. Aí o que eu fiz? Me ressenti. Me ressenti e não consegui esconder a minha frustração na frente dele. Fiquei beiçudo, né? Saí pisando grosso. A gente fez aquela oração, eu nem escutei que ele orou. Fui para casa. Cheguei em casa. A Sheila estava lá. Você acredita? O pastor G teve a coragem, teve a audácia, quase ficou endemoniado, né? De me falar que eu sou ressentido. Mimimi. Foi essa palavra que ele usou. A Sheila olhou para mim, assim, contou até 10, eu acho, né? Ela falou, vai ser agora. Aí eu levei mais uma, gente. Ela falou, é verdade. Aí o que eu fiz? Fiquei ressentido com ela. Só que, aí depois disso eu fui orar no meu quarto. E eu precisei digerir isso por uma semana, para vocês verem a quantidade do meu ressentimento, gente. Pensa num coração duro. E o Senhor falou comigo, é verdade. Aí foi a terceira pancada que eu levei. Só que, se não tivesse sido exposto esse problema, se eu não tivesse ouvido alguém que me amou e me corrigiu, e aí então, eu aceitei essa transformação, talvez eu não poderia nem estar trabalhando aqui na igreja hoje. Nem fazendo as coisas que eu faço, com certeza absoluta. A vida ministerial é uma vida difícil, é uma vida dura. É uma vida de você aprender a perdoar o tempo inteiro. Deus usa as situações do nosso cotidiano para nos guiar à vontade dEle. Nós precisamos aprender a aceitar a transformação proposta pela palavra e pelo mover do Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Amém? Jesus aqui revelou o que estava sentado no trono do coração desse homem. Jesus expõe o problema. Jesus dá um comando para ele. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele, o amou, e então ele diz, falta uma coisa para você. Uma coisa só. Vai, vende tudo o que você tem. Se desfaz de tudo que você tem agora. Dê o dinheiro aos pobres. E me siga. Jesus fez o convite para esse homem se tornar um discípulo. Alguém que caminhava junto com aqueles apóstolos que já estavam ali. Essa é a verdade. Esse homem poderia ser o 13º apóstolo? Talvez. Mas a Bíblia nos mostra que depois de ouvir esse desafio e esse chamado do Senhor, o que ele faz? Ele afasta-se, abatido, ele se abate, se entristece e caminha na direção contrária. Por quê? Porque ele tinha muitas posses. Muitas posses. Ele não queria ouvir aquilo. Talvez ele queria ouvir outra coisa de Jesus, mas não isso. Não algo que ia destronar aquela mentira e aquele engano que estava no coração dele. O efeito da religiosidade que ele vivia por anos e anos. Ele não queria se desapegar a isso. Mas Jesus, sabendo todas as coisas, sendo Deus, faz a proposta. Vende tudo que você tem e me segue. Quantos aqui nessa manhã estão dispostos a vender toda a riqueza
que você tem, tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria ser de Jesus no coração, para segui-lo. Essa é a proposta de Jesus para todos nós. Ocupar o trono do nosso coração. Alguém tem dúvida de que Jesus era o melhor discipulador que existiu na face da terra? Eu não tenho dúvida. Ele era 100% homem, sujeito às mesmas tentações que nós, mas também 100% Deus. Todos os dons se manifestavam através da vida dele. E aí, ele senta com esse homem, faz essa proposta, chama, e ele não aceita. Esse homem, ele não foi transformado. Ele decidiu se manter como ele estava. Ele escolheu o caminho mais fácil. Ele escolheu o caminho da passividade, da inércia, do comodismo. E pior, esse homem sai dali sem herdar a vida eterna. Jesus não foi Senhor da vida dele. Que triste. Sabe? Quantas vezes você já saiu entristecido de um discipulado, abatido? Quantas vezes? Não precisa levantar a mão, eu levanto aqui por você, porque eu já saí. Se você saiu entristecido, abatido, reflexivo, pensativo, é sinal de que esse discipulado está funcionando. É sinal de que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração através dessa pessoa que tem cuidado de você. Eu não estou dizendo que você precisa sair todas as vezes de um discipulado abatido, mas é muito bom sair de vez em quando de um discipulado abatido. E também é bom sair abatido e em disciplina, muitas vezes. Porque a disciplina faz com que a gente cresça e avance na vontade de Deus, compreenda. Vivemos dias que não se pode disciplinar. Se existe uma disciplina, uma correção, como a pastora Sheila disse no domingo passado, a pessoa sai da igreja, sai de casa, sai do trabalho. Trabalho nem se fala, né, gente? Hoje em dia, Deus o livre. O chefe dá uma direção diferente daquela que você acha que é a certa. Somos senhores das nossas próprias verdades. Precisamos aprender a aceitar a transformação proposta pelo Senhor para as nossas vidas. Tem um texto que está lá em Mateus, capítulo 21, do 28 ao 32, que nos ensina um pouquinho sobre como obedecer a Deus. O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles, os mestres da lei aqui. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependem nem creram nele. Então aqui, esse texto fala sobre que muitas vezes quando a gente recebe um confronto ou uma palavra dura, a gente não acata aquilo. Mas depois, o trabalhar do Espírito Santo, isso pode demorar segundos, pode ser minutos, pode ser dias. Se for um coração duro como o meu, uma semana. Mas então a gente recebe e obedece. E é transformado pelo poder da palavra de Deus. E Jesus continua aqui o texto dizendo: olha, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Como é difícil. Jesus expressa aqui uma indignação, ele fala: sério, que difícil.
Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse homem não servia a Jesus, servia ao dinheiro. E a pergunta que eu tenho para nós nessa manhã é: quem é rico? Todos nós. Quer ver? Quem aqui faz pelo menos uma refeição por dia? Não quando está de jejum, não vai querer me enganar. Quem faz pelo menos uma refeição por dia? Levanta a mão. Todo dia, pelo menos uma refeição se faz. Beleza. Quem tem um teto para morar? Não estou falando de casa própria. Pode ser alugada, emprestada. Quem tem um teto para morar? Você utiliza algum meio de transporte? Pode ser público, moto, Uber, seja o que for. Você utiliza, né? Eu estou vendo que ninguém está pelado aqui, graças a Deus. Então, todos têm uma roupa para vestir, pelo menos uma muda de roupa. Glória a Deus. E também, nós temos água potável para beber. E uma oportunidade de lazer. Nem que seja ir ali fora olhar os pés de hortênsia. Então, quero dizer para você nessa manhã uma notícia muito boa. Nós acreditamos na prosperidade, você é rico. Sabia? Nós somos ricos. Nós somos ricos. E como é difícil alguém que confia nessas coisas entrar no reino de Deus. Se não está com a sua confiança em Jesus, em Cristo, no Senhor. O que tem mais valor para você do que a vida eterna? No caso desse homem, eram as riquezas. Mas talvez, no seu caso, seja alguma outra coisa que está ocupando o lugar de Jesus no teu coração. Algo que está recebendo a tua adoração, a tua dedicação, o teu tempo, o teu amor. E isso nos leva ao quinto e último passo. Eu já estou terminando. Que é obedecer sem demora. Ou obedecer imediatamente. Jesus disse como é difícil entrar no reino de Deus. Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Essa hipérbole, essa história que Jesus está contando é literalmente mesmo uma agulha de costura, porque alguns dizem que era uma porta que o camelo passava, uma porta pequena, mas essas portas foram construídas em Jerusalém só na Idade Média. Então, aqui Jesus está falando de uma agulha mesmo, de costura. A dificuldade, você já imaginou passar um camelo por aquele buraquinho da agulha? E pior, imagina se depois o camelo não estava mordendo o fio, daí você tem que passar de novo, de volta, né? É difícil. Entrar no reino dos céus não é obra humana. Não é obra humana, é só por Deus, é divina. A salvação partiu dele, de Cristo. Efésios 2, do 8 ao 9 diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não deixe para depois o chamado de Jesus na tua vida hoje. Não procrastine. Lute contra a carne, contra o egoísmo. Seja prático no que a palavra de Deus tem ensinado.
Procure menos revelações e mais praticidade na tua vida com Deus. Vamos ser práticos. Ame a Deus, ame o próximo, vá para um em casa, faça o teu devocional, tenha um tempo a sós com Deus todos os dias. Faça EBO, faça escatologia. Não deixe o amor esfriar. Não deixe o amor esfriar. Sabe? Aí Pedrão, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que vai ser da gente então? Se ninguém pode ser salvo, meu Deus. Mas Marcos capítulo 1, no versículo 17, diz a resposta de Pedro ao chamado de Cristo. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Levi, ou Mateus, também lá em Marcos 2,14, diz assim, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Jesus está chamando você nessa manhã. Você sabe aquilo que está no teu coração que está tomando o lugar dele. Você sabe aquilo que está aí dentro, que você precisa expor para ele nessa manhã, para que haja salvação na tua vida, para que você seja salvo. Sabe, aqui Jesus promete muitas coisas para os discípulos, 100 vezes mais casas, mães, pais e filhos. Ele promete uma coisa também, perseguição. Mas essa parte ninguém quer ler. Quando nós obedecemos o chamado de Jesus para a nossa vida, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos sofrer dificuldades, lutas. Mas um discipulado genuíno vai nos fazer com que a gente consiga continuar caminhando em direção à vontade de Deus. Nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Nós não fomos feitos para viver uma vida cristã isolada. Ninguém é uma ilha independente. Todos nós precisamos uns dos outros. A Bíblia nos aponta esse caminho. Esse caminho de abrir o coração, esse caminho de caminhar lado a lado, na vontade de Deus. Sabe, o reino de Deus, ele tem valores contrários ao do mundo. O maior é o que serve, o primeiro é o último. Então, sendo bem prático, nem corra para querer ficar no primeiro lugar da fila. Já vai ficando por último, para você aprender, que vai ser assim também lá em cima. Quem precisa obedecer o chamado de Jesus nessa manhã? Quero convidar você que entendeu que nessa mensagem existe algo no teu coração que está ocupando o lugar do chamado de Jesus. Jesus tem te chamado. Jesus tem chamado você a abandonar uma vida longe dele. E ele tem te convidado a segui-lo, seguir a palavra de Deus. Se você entendeu e compreendeu isso nessa manhã, eu queria convidar você para vir aqui na frente, para que você fosse corajoso e você viesse aqui na frente, para que a gente possa orar sobre isso, juntos. Se você entende que Cristo está te chamando nessa manhã, para abandonar esse trono, deixar o que está ocupando o lugar dele na sua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos, todos vocês. Se porventura você está se sentindo chamado, vem aqui na frente. Quero orar por você. Santo é o teu nome, Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu chamado.
Queremos ouvir e obedecer, Senhor. Queremos ouvir e obedecer a Tua voz, Senhor. Ouvir e obedecer a Tua voz, Senhor. Você que foi corajoso, que está aqui nessa manhã, diante desse altar, porque o Espírito Santo está queimando o teu coração. Não se prenda a essa cadeira, não se prenda a uma imagem que você tem e você não quer arranhá-la diante de uma comunidade, diante de uma pessoa. Não se prenda a esse lugar. Se o teu coração está queimando nessa hora, isso é a obra do Espírito Santo aí na tua vida. Para que você venha aqui e deixe diante desse altar, nessa manhã, isso que tem ocupado o lugar de Cristo na tua vida. O chamado de Jesus na tua vida. Quero orar por vocês. Senhor, queremos colocar as nossas vidas diante de Ti nessa manhã, Senhor. Nós que entendemos, Pai, e compreendemos que o Senhor tem exigido algo mais, Senhor. Algo a mais. E o nosso coração, o trono do nosso coração, tem estado ocupado por algo que não deveria, Senhor. Nessa manhã, Jesus, nós nos rendemos a Ti, humildemente, Senhor. Nos humilhamos na Tua presença. Não queremos só Te chamar de bom mestre, mas nós queremos dizer, Senhor Jesus, toma o trono do nosso coração. Toma por completo, Senhor. Eu quero ouvir os Teus conselhos. Tu és o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eu oro, Senhor, para que os nossos ouvidos sejam desimpedidos, Senhor. Destapa os ouvidos, Pai, que estão entupidos por uma vida de desgaste emocional, uma vida dura, Senhor. Ouvidos que estão entupidos pelo egoísmo e que a Tua palavra possa entrar, Senhor, penetrar, destronando tudo aquilo, Senhor, que tenta roubar o Teu lugar no nosso coração. Seja entronizado, Te entronizamos, exaltamos o Teu nome. Escolhemos a boa parte, Senhor. Queremos vender tudo aquilo que temos para nós, que tem valor para nós, e comprarmos o bom tesouro. Comprarmos de Ti, Senhor amado, a salvação que nos é dada de graça. Nos rendemos a Ti nessa manhã. Nos humilhamos, Senhor. Queremos ser transformados pelo poder do Teu Espírito e da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada um que está aqui, Senhor, diante desse altar de joelhos, Pai. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito. Eu não quero, Senhor amado, tocá-las, mas eu quero que Teu Espírito Santo toque, Senhor, cada uma delas, Senhor. Gerando transformação, que elas saiam daqui, Senhor amado, tendo certeza, Senhor, de que estão obedecendo a Tua vontade, que elas sejam práticas. Que elas tenham práticas diárias, Pai amado, contigo, tempo a sós. Eu oro por intimidade, Senhor, contigo, de uma forma como elas nunca viveram antes, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor gere intimidade, Senhor. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Vocês podem permanecer aqui, eu quero fazer mais uma oração. Se tem alguém aqui nessa manhã que Jesus tem te chamado, mas você ainda não tinha ouvido nada sobre Cristo, você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e você quer entregar a tua vida para Ele, você quer herdar a vida eterna, você quer ser salvo de uma vida nas trevas, uma vida na escuridão, você quer ser transportado para o reino da luz e quer que teu nome seja escrito no livro da vida. Se existe alguém essa manhã
que ainda não fez a oração de entrega a Jesus e você quer fazer essa oração, eu também quero convidar você a ser corajoso. Que você possa vir aqui nessa manhã, aqui na frente. Tem alguém aqui que quer fazer essa oração de entrega a Jesus? Recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Existe alguém? Dê um sinal com a mão. Todos salvos? Todos já receberam a Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Eu queria que a gente tivesse um tempo de adoração, mais alguns minutos, nós já vamos encerrar. Mais 5 minutos no máximo. Que você possa se render ainda mais essa manhã à vontade dEle e ao chamado dEle em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, Aleluia! que estava aos seus pés e disseste a ela: esta é a boa parte, que nunca
és o nosso tesouro. Nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Encontramos o nosso tesouro em Ti, Senhor. Encontramos o nosso tesouro em Ti. Tu és a nossa boa parte. Não será tirada, ninguém pode nos roubar, Senhor, das Tuas mãos, da Tua presença. Nos rendemos a quem Tu és nessa manhã, Senhor. Que Teu Espírito Santo continue ministrando os nossos corações, Senhor. Nós queremos, Pai, estar aos Teus pés, porque sabemos que disso, Senhor, não seremos tirados. Guarda cada um aqui, Senhor, unge com o Teu Espírito Santo, gerando intimidade, comunhão, que toda mentira, todo dardo inflamado do inimigo caia por terra, Senhor. Só a Tua palavra tem a liberdade para operar em cada coração, em cada mente aqui, Senhor. Guarda cada irmão, Senhor. Guarda cada família, cada casa, aqueles que não puderam estar nesse dia também, Senhor. Aqueles que estão assistindo de casa, os que vão assistir depois. Que o Teu Espírito Santo ministre cada coração. Nos leva a segurança para casa, Senhor. Louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Um domingo cheio da presença de Deus.